Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não se pode, ali era para ser si, tá? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, essa passagem está em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, Mamon, ela é uma palavra grega, né? Mamona, que significa dinheiro, posses, bens terrenos, riqueza. E em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, Lucas, no capítulo 16, versículos 9, 11 e 13, Mamon, ela então foi empregada para personificar a riqueza e não necessariamente um deus mitológico. Porque quando a gente lê lá, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, eu acho que vem na ideia da gente de que Mamon representaria um deus, né? Ou uma divindade, mas não é. Então, Mamon, ele significa a riqueza, né, os bens terrenos. E quando nós falamos sobre a verdadeira propriedade, nós temos que entender a questão do usufruto. Então, o usufruto é o direito conferido a alguém durante certo tempo de gozar ou fruir de um bem cuja propriedade pertence a outrem. Será que nós somos, então, proprietários de alguma coisa aqui nessa terra? Nós somos, sim, usufrutuários, né? Nós somos usufrutuários. Nada que nós falamos que é nosso, verdadeiramente não é nosso. Nós temos o usufruto daquilo dali. Então, o que nós, encarnados, né, possuímos verdadeiramente? Quais são as nossas verdadeiras propriedades, ou a nossa verdadeira propriedade? Porque se tudo que nós falamos relativamente aos bens materiais, nós não somos proprietários, nós somos usufrutuários, qual é a nossa verdadeira propriedade? Então, a nossa verdadeira propriedade é tudo aquilo que se refere ao espírito, não é? É a nossa inteligência, é os valores morais que nós temos que lutar para conquistar, tá? E conhecimento. Porque conhecimento nós vamos precisar dele para o desenvolvimento intelectual nosso. E é claro que as qualidades morais vão formar, então, o outro, vamos dizer assim, elo do nosso desenvolvimento, que é o desenvolvimento espiritual ou moral mesmo. Quando nós desencarnarmos, quando nós retornarmos ao plano espiritual, ao chegar lá, ninguém vai perguntar o que nós tínhamos na Terra, que posição que ocupava, se nós éramos príncipes ou operário. A pergunta é, o que nós trazemos conosco? Porque a única bagagem que nós somos capazes de levar são aquelas que eu disse no slide anterior, que é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais que nós temos que lutar para conquistar enquanto encarnados. Então isso que será questionado a nós. O que nós levamos, né? O que nós conseguimos conquistar na existência que nos foi dada. Mais importante
do que os bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. A inteligência que sabe administrar a existência corporal. A memória que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno. Os sentimentos do dever, defluentes da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. São esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Então, isso é Joana de Ângeles. Será que nós estamos realmente buscando esses valores? Esses valores que são valores eternos? Ou será que nós estamos dedicando a nossa existência à busca dos valores materiais? Não é com isso que seria proibido, ou seria, vamos dizer assim, que nós não poderíamos trabalhar e ter o usufruto de algum bem material aqui. Não é isso. Nós temos que nos lembrar sempre de que nós somos o quê? O que é que nós somos verdadeiramente? Oi? Espíritos. Nós somos espíritos. Mas o problema é que nós, enquanto encarnados, parece que nos esquecemos disso. E a nossa visão fica extremamente presa ao lado material da nossa existência. Fica presa a nossa visão. E quando nós despertamos, aí já está quase na hora de voltar, né? E muita gente ainda fala assim, agora não adianta mais. Mas adianta. Sempre adianta. O que nós não podemos é, a partir do momento que nós percebermos o que nós efetivamente viemos buscar aqui, nós temos que trabalhar para isso. Nem que nos reste apenas um dia dessa existência material. Mas nós temos que buscar. O que é isso aqui? Um copo com água, não é? A água, ela, para a gente, é uma coisa essencial, não é? Nós não podemos viver sem água. O corpo precisa de água. Então, a água é essencial. O que é isso aqui? Mas não é a mesma água? Não é água também? O gelo também não é água? Mas o gelo é essencial para a gente? É mais ou menos. Apesar de ser água também, o gelo não é essencial para nós. Num dia de calor, ele pode ser bem necessário, não é? É necessário para a gente, para dar uma refrescada no calor, não é? Então, ele é necessário. O que é isso aqui? É água também, não é? Mas que tipo de água é essa daí? Mas é uma água mineral de marca, né? Granfina. Vai custar uma garrafinha aí de meio litro aí, bem uns R$ 15. Apesar de ser água também, é essencial para a gente essa água? Então essa água para a gente é supérflua. Será que nós sabemos diferenciar na nossa existência aquilo que é, para nós, é essencial, daquilo que é necessário e daquilo que é supérfluo?
Será que nós não estamos correndo atrás demais do supérfluo? E esquecendo o essencial na nossa existência? Tem gente que daria a vida, principalmente as mulheres, né, para comprar uma bolsa aí, não sei, eu não sei a marca aí, né? Para quê? Não é? Tem gente que compra uma calça, eu não sei quem é que estava comentando comigo, que disse que tinha uma calça que custava R$ 31.000. Mas é porque era uma calça de marca mesmo. Qual que é a diferença? Eu, particularmente, não vejo diferença. Para mim, tudo é calça. Não estando rasgada. Mas aí é moda, né? Hã? Pois é. Aí você já pensou, será que essa calça vai ser essencial ou ela vai ser supérflua? Porque o preço de você comprar uma dessa daí, você compra quantas de outra? Porque o pensamento que nós temos que fazer é como a espiritualidade nos diz. Tudo aquilo que eu detenho comigo de material e que não me é útil, eu estou prejudicando outra pessoa. Outra pessoa. É claro. Se eu penso comigo, se eu posso comprar uma calça de 100, 150 reais, por que eu vou comprar uma calça de R$ 1.000? Se eu disponho desses R$ 1.000, por que não comprar a calça de 150 e fazer uma doação da diferença para alguém ou para uma instituição que precisa e que auxilie outros tantos irmãos? Porque se nada aqui é nosso, por que nós vivemos falando meu? É meu. Isso é pronome possessivo, não é? É possessivo. Quer dizer, tudo é meu. Eu não quero repartir aquilo que é meu. E aí, chega o dia de nós desencarnarmos, que nós não sabemos que dia é esse, e aquilo que nós achamos que era nosso, fica tudo aqui. Nós não levamos nada. Muito pelo contrário, né? Dependendo da quantidade de apego que nós temos nessas coisas materiais, nós vamos continuar presos a esses valores materiais. Continuar achando que aquilo é nosso. Então, nós precisamos começar a aprender a diferenciar na nossa existência aquilo que é essencial, daquilo que é necessário e daquilo que é supérfluo. Não é com isso também, gente, que eu estou falando, é proibido a gente usufruir de alguma coisa que seja um supérfluozinho aí. Não estou dizendo isso. O problema é quando nós nos prendemos a isso. Quando nós nos tornamos escravos desse supérfluo. Isso, a gente precisa também saber diferenciar isso daí. Porque da mesma forma como não é proibido eu trabalhar e ter alguma coisa para usufruir aqui, também não é proibido eu usufruir de alguma coisa que seja até supérfluo. Mas o que eu não posso esquecer é que não sou só eu que preciso usufruir dos valores materiais. Porque se eu tenho em excesso, eu tenho que fazer aquilo trabalhar para o bem. Esses valores materiais têm que produzir o bem. Que é como Joana de Ângeles colocou aqui no... Bom, eu tenho que acertar aqui como é que volta. Olha só. Está vendo aqui, ó? São esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais. Mas esses valores materiais podem transformá-los, né, em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte.
É disso que nós não podemos esquecer. Os valores materiais aqui, eles estão para nos servir. Nos servir. E nós não podemos ficar presos achando que aquilo é nosso ou é meu e eu não posso, não devo repartir com ninguém. Porque foi eu quem conquistou. Porque a prova da riqueza nos é dada muitas vezes para testar a gente mesmo. Porque a riqueza, ela dá margem a todo tipo de excesso da nossa parte. Então, nós precisamos saber bem aplicar aquilo que nos foi confiado. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Isso está no livro, está no Evangelho, né? É um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Então, nós muitas vezes dedicamos a nossa existência para o acúmulo dos valores materiais. E nós não paramos por um segundo sequer para pensar que a qualquer momento nós podemos estar partindo de volta. Qualquer momento. Tem alguém aqui que não vai desencarnar? Todos nós vamos. Graças a Deus é que nós não sabemos a hora, né? Porque senão a gente ia desencarnar antes, né? Porque quando a gente olhasse no calendário lá, falasse assim, só falta um mês, pronto. Estava enrolado, né? Então, todos nós iremos desencarnar. Então, nós temos que buscar deixar boas lembranças, onde quer que nós tenhamos passado. Não é deixar lembranças de que aquele indivíduo foi um indivíduo extremamente egoísta. Ele foi extremamente apegado aos valores. Ele não lembrou da família. Ele não tinha tempo para a família. Que é o que acontece hoje com a gente. Nós não temos tempo. Ninguém tem tempo mais. Mas o tempo são as mesmas 24 horas do dia que tinha há 2000 anos atrás. Mas nós estamos presos a essa corrida desenfreada que não nos leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. E nós ainda não percebemos isso. Nós precisamos começar a desacelerar. A desacelerar. Olhar mais para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque são com elas que nós temos o compromisso de nos melhorar, de corrigir os nossos compromissos do passado. O planeta não precisa mais de pessoas bem-sucedidas. Precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias e amantes de todo tipo. Precisa de mais pessoas que vivem bem em seus lugares. Precisa de pessoas de coragem e moral dispostas a se juntar para tornar o mundo habitável e humano. E essas qualidades têm pouco a ver com o que temos definido como sucesso. Então, isso é um autor norte-americano, esse David Orr. E nós estamos preocupados com os nossos filhos. Tem que estudar, tem que estar na melhor escola, tem que fazer aula de inglês, tem que fazer aula de não sei o quê, tem que fazer isso. A criança não tem mais tempo para brincar. A criança não vive mais a infância. Nós temos adultos, né, infantis.
Nós temos adultos infantis. Os pais não têm tempo mais para os filhos. Eles delegam a função de educar para outras pessoas. Quando a função de educar nunca poderá ser delegada a outras pessoas. É dos pais. Essa função é dos pais. Mas nós estamos preocupados demais com a nossa correria, com aquilo que nós devemos conquistar nesse mundo e que não levaremos daqui. Vai ficar aqui. Tudo que for conquistado aqui de material vai ficar aqui. Por maior que seja um império que nós possamos conquistar, vai ficar aqui. Os faraós do Egito antigo eram sepultados com um séquito de servidores, muito ouro, muitos bens materiais, porque eles imaginavam que aquilo iria servir ele na próxima vida. Que tolice, né? E a gente fala assim, caixão não tem gaveta. Mas mesmo que tivesse, porque os faraós egípcios, eles, no caixão dele não tinha gaveta, mas a tumba dele era tão grande para guardar todos aqueles valores materiais que eram sepultados com ele. Mas e aí? Eles levavam aquilo para a vida espiritual? Claro que não. Então, esse texto, ele circula na internet já tem um tempão. Mas, apesar disso, ele é cada vez mais atual. Cada vez mais atual. Chama o paradoxo do nosso tempo, de nosso tempo. O paradoxo de nosso tempo na história é que temos edifícios mais altos, mais pavios, mais curtos. Autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Nós compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conveniências, mas menos tempo. Temos mais graus acadêmicos, mas menos senso. Mais conhecimento e menos poder de julgamento. Mais proficiência, porém, mais problemas. Mais medicina, mas menos saúde. Dirigimos rápido demais, nos irritamos muito facilmente. Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais. Raramente paramos para ler um livro. Ficamos tempo demais diante da TV e raramente oramos. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Adicionamos anos à extensão de nossas vidas, mas não vida à extensão de nossos anos. Já fomos à lua e dela voltamos, mas temos dificuldade em atravessar a rua e nos encontrarmos com o nosso vizinho, com o nosso novo vizinho. Conquistamos o espaço exterior, mas não nosso espaço interior. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dividimos o átomo, mas não nossos preconceitos. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos, mas menor padrão moral. Temos mais comida, mas menos apaziguamento. Construímos mais computadores para armazenar mais informações,
para produzir mais cópias do que nunca, mas temos menos comunicação. Tivemos avanços na quantidade, mas não em qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas e de gestão lenta. Lucros expressivos, mas relacionamentos rasos. Esses são tempos em que se almeja paz mundial, mas perdura a guerra nos lares. Temos mais lazer, mas menos diversão. Maior variedade de tipos de comida, mas menos nutrição. São dias de duas fontes de renda, mas de mais divórcios. De residências mais belas, mas lares quebrados. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável. Ficadas de uma só noite, corpos acima do peso e pílulas que fazem de tudo, alegrar, aquietar, matar. É um tempo em que há muito na vitrine e quase nada no estoque. É bem atual, não é? Nós percebemos que nós estamos aqui, o ser humano, ele é nós precisamos uns dos outros para evoluir. Então, eu falo assim, viver é muito fácil. Porque viver é eu me isolar do mundo. Eu estou aqui encarnado, mas eu me isolo do mundo. O problema é conviver. Porque é no conviver que nós vamos ter que ir aceitando, aprendendo a aceitar o outro como ele é. Nós vamos compreender que nós não podemos modificar o outro. O único ser que nós podemos modificar somos nós mesmos. E nós observamos demais o que o outro está fazendo e deixamos de observar o que nós estamos fazendo. O que o outro faz é responsabilidade de quem? Do outro, não é? Não é dele mesmo? Porque o que eu faço é minha responsabilidade. E nós percebemos como que o ser humano hoje, ele procura cada vez mais se isolar. Vão se criando ilhas de isolamento. Ilhas de isolamento. Quando eu era criança, e isso não faz muito tempo, apesar do cabelo estar branco, mas isso é genética, tá? A gente brincava na rua. Ficava até 10 horas da noite brincando na rua. Aí a mãe dava um grito, a gente, para casa. Porque sabia que se não chegasse lá, a gente ia ter uma conversinha de pé de orelha, né? Hoje, a criança não brinca mais na rua. Hoje, dificilmente a criança brinca. Dificilmente a criança brinca hoje. Porque hoje, os aparelhos eletrônicos é muito mais, vamos dizer assim, agradável para eles e para os pais, né? Porque o menino está lá pulando e não sei o que, o pai papa um tablet para ele. Pronto, prendeu a atenção. Dá um videogame, aí está lá, de frente lá. Falta a baba ficar escorrendo no canto da boca, né? E que tipo de jogos que são dados para essas crianças, para esses videogames? Sempre jogos de violência. E violência gera sempre violência. Sempre. O Divaldo, eu acho que foi o Divaldo mesmo que falou que ele não participaria jamais de um movimento contra a violência. Por isso ele lançou em Salvador o movimento Você e a Paz. Mas não é a mesma coisa, o movimento contra a violência e o movimento pela paz? Por que que não é a mesma coisa? Por que que não é a mesma coisa? Porque no movimento contra a violência, qual é o enfoque? Violência. No movimento pela paz, qual é o enfoque? A paz.
É aí a diferença. E muita gente não consegue enxergar isso. Então, nós precisamos começar a nos lembrar daquilo que nós verdadeiramente somos. Espíritos, estamos encarnados. Precisamos dos valores materiais. Os valores materiais, para nós, é o quê? Essencial? Os valores materiais para nós é essencial? São essenciais? Exatamente, eles são necessários. Eles são necessários, mas não são essenciais. Não são essenciais. Então, nós precisamos começar a lembrar disso. O que é o mais importante para a gente? E nós devemos começar a andar, se não correr, para conquistar o mais importante para a nossa existência. Porque mais dia, menos dia, nós iremos partir. Nós não sabemos que dia nós partiremos. Pode ser hoje mesmo. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a um mês. Eu, particularmente, gostaria que fosse daqui a uns 50 anos, né? Mas não sou eu quem digo o dia do meu retorno. O único problema é que no dia do nosso retorno nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos, em paz conosco mesmo, com a consciência tranquila de que nós fizemos aqui o melhor que nós pudemos fazer. Aquilo que estava ao nosso alcance. Que nós realmente olhamos para aquele mandamento que Jesus deixou: amar o próximo como a si mesmo. Que nós olhamos para o nosso próximo não como um inimigo, não como um concorrente, não como uma pessoa que nos quer fazer mal, mas como, efetivamente, como um irmão, que muitas vezes precisa do nosso amparo. Então, gente, que nós possamos meditar sobre isso. Não é que os bens materiais são para nós proibidos. Não, eles são necessários. São necessários. O problema é que nós precisamos saber utilizar bem esses valores materiais e não nos tornarmos escravos deles. Lembrar que o nosso primeiro compromisso aqui não é com os valores materiais, mas é com Deus, que nos deu a oportunidade de estar aqui para nós evoluirmos, crescermos. Então, que Jesus possa nos dar discernimento, forças, para que nós possamos compreender tudo isso e buscar sempre na nossa existência aquilo que é essencial para nós. Muita paz e que Jesus nos ampare.